Olá! E na saleta de leitura de hoje trago mais uma vez um livro exatamente sobre o tema leitura. Como professora de literatura que fui durante muitos anos e como uma leitora voraz e apaixonada, o tema da leitura me atrai muitíssimo. Uma vez, Caetano Veloso, na música Sampa, disse que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Eu vou me apropriar dessa frase e mudá-la um pouquinho, dizendo então que, se é assim, Narciso acha bonito aquilo que é espelho. Por que estou dizendo isso? Porque, dentre os muitos textos que compõem este livro, algumas ideias me encantaram pela novidade que foram para mim, mas outras me deixaram felicíssima por serem muito semelhantes às coisas que eu dizia aos meus alunos do ensino médio em sala de aula. E são essas que eu vou apresentar aqui. A primeira está no texto As Razões do Direito à Literatura. E ao iniciar o capítulo, a minha memória me levou sempre à primeira aula do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, para aqueles alunos que iam ver literatura especificamente como disciplina pela primeira vez. E eu sempre partia da seguinte pergunta: para que serve a literatura? E vinham as respostas mais comuns possíveis: para aumentar o vocabulário, para aumentar o conhecimento, para conhecermos os grandes escritores, e nenhuma delas era a resposta que eu queria, embora, de certo modo, não estivessem equivocadas. Nesse capítulo, o autor do livro começa assim: para que serve a literatura? Para nada e para tudo. A literatura não presta para nada. A poesia, o romance, o conto, a crônica, as narrativas fantásticas e as do cotidiano, as histórias e fatos que não aconteceram e que podiam ou podem acontecer, a literatura não forma nem conforma espíritos, não salva nem consola, não ensina nem estimula. Enfim, não se presta muito para coisas práticas e aplicadas. Não produz realidades mensuráveis e negociáveis. A literatura presta para tudo. O texto literário é um convite a uma ação desinteressada, gratuita, uma ação que não espera que dela resulte lucro ou benefício. É o simples pôr-se em movimento para sentir-se e existir num tempo suspendido na história, um tempo em que a pessoa se faz somente para si, para ser, um tempo de indagação e contemplação, de êxito e sofrimento, de amor e angústia, de alívio e esperança, disso tudo uma só vez e para sempre. Nela, a gente se forma e se conforma, perde-se, salva-se, se consola e se estimula, aprende e ensina a viver em realidades incomensuráveis, ainda que realmente intangíveis. Escrevi na margem do texto, muito parecido com o que eu dizia a meus alunos e escrevi em um texto. Eu costumava responder a pergunta de forma muito semelhante. Eu dizia a eles: a literatura não serve para nada. Ela não me autoriza a fazer uma peça de defesa de uma pessoa num tribunal, com ela eu não construo casas, com ela eu não faço roupas, com ela eu não faço pães, com ela eu não curo doentes, ela não me habilita a, lendo os componentes de um alimento no supermercado, a dizer se aquele alimento é bom ou ruim para a minha saúde. Praticamente, ela não serve para nada. Mas, se eu pensar que ela estimula a minha imaginação,
que ela me faz sonhar, que ela me mostra que, mesmo sendo seres fictícios, existem seres que têm as mesmas preocupações, os mesmos sofrimentos, as mesmas esperanças que eu. Se ela toca o meu coração e me faz sentir a dor daquelas personagens, ativando em mim a empatia, se ela me dá a oportunidade de viver muitas vidas em uma só, se ela me leva a conhecer lugares aos quais eu nunca poderia ir, se ela faz tudo isso, ela é essencial. Outra coisa que o autor diz nesse livro e que vem ao encontro daquilo que eu sempre disse aos meus alunos foi sobre as questões interpretativas. Ele diz o seguinte no texto A Quinta História e as Outras, sobre leitura e construção de sentidos, que existe uma confusão teórica e metodológica na construção, no que se diz sobre a construção dos sentidos. E ele diz assim, disse, sem muito cuidado para suas implicações, que qualquer leitura, interpretação, intelecção é legítima e possível, que o leitor é que constrói o significado do texto, que o sentido primeiro do texto se perde em sua origem, e que os sentidos legítimos são os que lhe sobrepõem a história e outras ideias desse jaez. Mais adiante, no mesmo texto, ele diz assim, isso, contudo, não invalida a ideia de que o texto estabelece em que bases as leituras podem se fazer. Se é certo que cada leitor, a cada vez, vive uma experiência pessoal, projetando emoções e percepções suas no texto, também é certo que um texto tem sua materialidade, que implica diferença em relação a outros textos, ou então, qualquer leitura se faria sobre um único e mesmo texto, o texto nenhum. Lembro de dizer aos alunos que se a gente pudesse ler o que quisesse em um texto, então nós teríamos um único livro e cada um leria nele outros livros. E ainda nesse mesmo texto, o autor diz o seguinte, mas não é assim. Se fosse, bastaria um único texto pleno e absoluto, capaz de absorver todos os sentidos e interpretações. Uma interessante imagem borgiana, mas inútil para ajudar na compreensão do que seja a leitura. Com isso se quer dizer que não é qualquer leitura que é pertinente. O texto, se não traz toda a sua significação e só existe objetivamente quando atualizado pelo leitor, não é uma massa amorfa e indiferenciada a ser modelada pelas mãos desse último. Que no fundo é o que eu sempre disse aos meus alunos, que o texto admite qualquer leitura desde que ela seja respaldada pelo seu corpo linguístico. Então, há muitas outras informações que eu achei fantásticas nesse livro, mas hoje me permiti ler aqui aquelas que vieram ao encontro daquilo em que eu sempre acreditei, que eu sempre disse aos meus alunos e que eu sempre me esforcei para que eles compreendessem e aceitassem. Portanto, fica a sugestão de hoje, Ao Revés do Avesso, leitura e formação de Luiz Percival Leme Brito, editora Pulo do Gato. Boa leitura.